Boa noite, seja bem-vindo a mais um De Papo com a Jaque. E hoje é um dia muito especial porque nós vamos falar de algo que está constantemente na nossa vida. Nós pensamos muito nisso todos os dias, mas a gente acaba deixando de fazer. Porque nós vamos descobrir juntos, porque aqui comigo, para falar sobre esse assunto, sobre economia doméstica, eu tenho a Yara Cristina. Boa noite, Yara, tudo bem? Boa noite, Jaque. Muitas pessoas te conhecem como Yara, outras te conhecem como Cristina, não é mesmo? É isso aí mesmo. É. Então, para você que já conhece a Yara Cristina, ela vai dar dicas maravilhosas e o meu convite é para que você fique acompanhando De Papo com a Jaque pelas redes sociais, pelo Facebook do Notícias de Bento, também o pessoal que está nos acompanhando pelo Instagram. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vai ser um prazer estar com vocês e a gente vai ficar muito feliz se você contar pra gente como é que tá o seu dia a dia e se você também tem dificuldade, assim como eu, para fazer o controle da economia doméstica. A Yara, então, para você conhecer um pouquinho dela, ela é administradora há 27 anos no varejo, Yara, bastante tempo, né? É isso aí. Muito legal. Tem sob sua responsabilidade departamento financeiro, de cobrança, de estoque, recursos humanos, TI. Meu Deus, essa mulher é um fenômeno. Ela é formada em administração e varejo pela Universidade de Caxias do Sul e também pós-graduada na mesma universidade em controladoria. É isso mesmo, Yara? É isso aí mesmo. E o que mais? Mãe, esposa. Exatamente. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou voluntária na Liga de Combate ao Câncer. Eu dou cursos. No CDL da nossa cidade. Exatamente. Tenho dado cursos no CDL, nessa área toda de planejamento financeiro, né? Mas aí para empresas, né? Também tem uma coluna no Jornal da Cidade. Da nossa amiga Silvia, né? É isso aí. Um beijo, Silvia. Boa noite. Hoje você está emprestando a sua colunista aqui para o De Papo com a Jaque, porque realmente esse assunto é um assunto muito legal e a gente quer levar informação para quem vai estar nos acompanhando e dizer para você, se não é fácil para você no dia a dia fazer aquele controle financeiro doméstico, das coisas simples, é algo bem normal, acontece comigo, acontece com muita gente. Acontece com gente que tem muito dinheiro e também com pessoas que têm menos dinheiro. E aliás, eu diria, as pessoas que têm menos dinheiro às vezes conseguem se administrar muito mais, Yara, é verdade? Elas são equilibristas, né? Elas são malabaristas das finanças da casa, elas precisam ser mais criativas para conseguir dar conta, né, do dia a dia financeiro da família. Quem tem bastante dinheiro consegue fazer isso de uma forma mais leve. Quem tem um pouco menos precisa ser mais criativo. Bom, e para a gente começar esse nosso bate-papo, assim, ó, toda economia doméstica, ela tem um princípio, que é o princípio familiar. E quando a gente pensa em família, a gente vai pensar lá naquela relação, no início da relação, no namoro, naqueles primeiros meses de convivência junto, que talvez são os meses ou o período, eu diria assim, ó, mais importante para a gente criar alguns hábitos e, quem sabe, passar a ter um melhor controle. Yara, qual que é a sua opinião a respeito, né, desses jovens casais que muitas vezes acabam se separando, não se entendendo, justamente por questões financeiras, né? Na verdade, existe aí uma pesquisa que 41% dos divórcios são em relação às questões financeiras que acontecem, né, na família ali. Então, o que eu penso sobre isso? O casal, quando se conhece, é claro que não vai falar de dinheiro, né? Vai falar de amor, muito amor, né? E isso é maravilhoso e que seja assim sempre. Mas em algum momento, a gente tem que lembrar que esse casal, ele vem... ela teve uma educação financeira e ele outra. A gente não sabe qual é a educação financeira de cada um, quanta dificuldade cada um viveu, ou se a família falava sobre isso, se os pais discutiam sobre as questões. Um talvez teve aquela educação que a mãe regrou mais, ensinou, e o outro não tinha, nem se falava sobre isso em casa. Então, eles vão vir com bagagens diferentes. Então, é importante em algum momento, principalmente se este casal está intencionado a morar junto, a se casar, enfim, a ter uma relação estável, conversar sobre isso. E falem sobre dinheiro, falem sobre questões financeiras, enquanto existe muito amor, enquanto estão apaixonados, enquanto isso vai ser mais um momento importante do início da vida a dois. Não quando a coisa já ficou feia, né?
aí já está casado, e já deu confusão, já faltou dinheiro, e aí que eles vão lembrar como é que vai ser a nossa relação de casamento. Aí vão impor cada um a sua regra, aí complica mesmo. Então, eu recomendo falar no início da relação. Já iniciar, de repente, depois daquele momento maior, assim, de passou o love, né? Começa aquela relação mais de confiança, pontuar. Às vezes uma viagem, né? Planejar uma viagem, já começa a ter o senso da ideia do financeiro. Quem vai pagar o quê? Como nós vamos fazer, né? Para não ficar na responsabilidade só de um ou de outro. Eu vou aproveitar aqui para agradecer a nossa audiência, dar uma boa noite para Tami Mânica, que diz boa noite, Jaque. Boa noite, Tami. Obrigada pela sua audiência. Como é que tá aí o seu dia a dia, Tami? Conta para mim. Tá difícil administrar os seus gastos? Aqueles gastos simples de mercado, que às vezes a gente vai no mercado e fica pensando, meu Deus, não vai sobrar dinheiro esse mês. Então, Yara, olha só, economia doméstica é uma coisa que a gente tão pouco fala, mas tão um tanto quanto se vive, né? É presente o dia inteiro, o dia tempo todo na vida do casal. Dicas bem simples, bem práticas que a gente pode estar passando para os nossos amigos e também, com certeza, eles podem deixar as sugestões do que eles vêm fazendo, que está funcionando. Deixa aí o seu comentário para a gente saber ou conta para a gente de onde você está nos acompanhando, se é de outra cidade, qual é o bairro aqui da nossa cidade que você está acompanhando. Então, esse bate-papo aqui para falar de uma coisinha meio chata, que é a economia, mas que faz parte, né? Uma dica bem simples, por onde a gente pode começar? Lá na minha casa, vamos pensar assim, o que eu posso fazer? Bom, então, vamos tentar resumir, porque daria para ficar aqui a noite inteira, internautas, já que falando muito sobre dinheiro. E não é uma coisa chata, vamos começar pensando assim, dinheiro, né? É uma coisa bem legal. Tá? É verdade, então, é nós verdade. vamos começar mudando o nosso conceito com relação ao dinheiro. Gente, dinheiro é uma coisa legal que nos proporciona realizar sonhos, tá? Então, mandar para o universo uma relação boa com o dinheiro já é um ponto bem positivo para a gente, tá? Não vamos mais pensar que dinheiro é para falta. E outra coisa que eu quero que o pessoal exclua da sua agenda é, eu preciso fazer uma reserva para as eventualidades graves, se ficar doente. Imagina o universo entende que você está guardando dinheiro para doença. Ele vai provavelmente te dar uma doença. Então, nós vamos guardar dinheiro para projetos e sonhos, tá? Então, essa é a primeira dica. Guarde dinheiro para os seus projetos e sonhos. Projetos e sonhos a dois ou com um filhote que vai vir aí uma hora, tá? Então, em casa, o casal que vai casar, pensa o seguinte, vai fazer a festa. Se o papai e a mamãe não vão poder ajudar nessa festa, não compromete os primeiros anos de casado numa grande festa, gastando um monte de dinheiro. Prefira essa graninha para os primeiros anos do casamento, para os primeiros meses de estabilidade, faz uma festa mais modesta. Então, pensa bem nisso. Se vai casar, se já não tem muito dinheiro sobrando, faz uma coisa que caiba no bolso. Lembra que o padrão de vida do casal no início da vida a dois não vai ser aquele que o pai e a mãe têm na casa deles. Por Verdade. quê? Eles construíram uma história, eles trabalharam anos e nós estamos começando. Então vamos pensar, gente, que a gente tem que começar talvez abrindo mão de algumas coisas que a gente tinha em casa, né? A gente não vai poder ter tudo que a gente tinha na nossa casa. Então vamos ver o que dá para ter hoje, nos primeiros anos de casado. Lá na frente vocês vão ter tudo e mais. Mas no comecinho a gente tem que equilibrar tem que ser um pouco equilibrista, né? Na vida a dois. Né? A consciência. E aí, já conversamos sobre isso, já sabemos o que vamos fazer com o nosso dinheiro. Quem paga o quê? Tem que definir sim, quem paga o quê? Então, quem tem o salário fixo, digamos que um ganha fixo e o outro ganha quando entra. O que ganha fixo vai pagar as contas fixas. Vai pagar a luz, o telefone, as contas fixas, o aluguel. E aquele que entra o dinheiro mais variado pode pagar o supermercado da semana, né? E aí, então, eles conseguem administrar o dia a dia e o fixo, né? Eu acho que essas são algumas dicas bem legais. Mais gerais, né? Bem gerais. Bem gerais. E depois a gente poderia estar pontuando coisas mais domésticas mesmo. Por exemplo, uma economia com uma água, com uma luz, que aí está muito relacionada, a economia doméstica está muito relacionada com a sustentabilidade das coisas. Opa, né? Com certeza. A gente não se dá conta disso, mas tem algo muito
importante por trás, que no momento que a gente pensa em ser sustentável, a gente passa a entender a economia doméstica. Fechar uma torneira, né? Usar, de repente, o chuveiro com água mais fria no período de verão. Tem várias coisas que dá para serem feitas e adaptadas para fazer uma economia. Parece bobagem, porque é uma coisa bem pequenininha, mas lá no final, né, Yara, vai somando. Tudo soma, Jaque, tudo soma. São detalhes, né? Às vezes alguns filhos reclamam dos pais que dizem: apaga a luz, saiu da sala, apaga a luz, né? O meu marido costuma dizer: abriu, fechou, acendeu, apaga. São coisas que a gente faz e eu fico muito feliz que as escolas hoje já vêm falando isso para os nossos filhos, tá? Sim. E eu me lembro, meu filho já, se eu estiver escovando o dente e eu estiver com a torneira aberta, ele passa e fecha a torneira, tá? Por quê? Porque todos esses detalhes a gente tem que cuidar do hoje nosso para os nossos filhos, netos e bisnetos, enfim, poderem ter água, poderem ter luz, poderem ter tudo que a gente tem. E tudo isso faz diferença na conta. Por exemplo, no supermercado. Se você vai para o supermercado, não vá com fome. É uma dica velha, mas válida, né? Porque se você tiver com fome, você vai comprar mais do que você precisa, com certeza. Porque você vai olhar e vai dar vontade de comer. E come aquilo, e quando você vê, está com o carrinho cheio, né? E tenta comprar as frutas da estação, os legumes da estação, eles são mais baratos, tá? Se vai pegar coisas de outra estação, com certeza vai estar mais caro. Porque alguém teve que congelar, manter, fazer uma produção diferenciada para poder ter aquilo no supermercado. Se não é da estação, é mais caro. Procura ter o da estação. Nossa, existem tantas dicas que a gente pode ficar aqui falando toda a noite. Várias coisas. Eu vou pedir para o pessoal da minha produção só dar uma olhadinha na minha internet aqui, por favor, para eu poder acompanhar os comentários. Mas veja bem, a gente sempre diz, a gente não dá bola, mas fazer mercado toda semana, né, Yara? Quando a gente cria hábitos de mercado toda semana, a gente passa a ter um controle daquilo que a gente consome também. Sim, então, consegue controlar. Por exemplo, eu vou investir essa semana R$200 em mercado. Vamos jogar um número fictício. Pode ser mais, pode ser menos. Bom, então a gente já faz um planejamento para o mês. Se são R$200 por semana, lá no final do mês eu vou saber que eu tenho X valor para mercado. Se a gente passar um pouquinho desse valor por algum outro motivo, eu posso agregar ou buscar esse valor na economia de uma outra coisa. Você falou a fórmula mágica, gente. Eu não sei por que eu tô aqui, porque a Jaque já sabe tudo da economia. Gente, a gente tenta fazer algumas coisas, mas é difícil. Falar é muito fácil. Agora, praticar isso no dia a dia, como é que é para você? Para mim é difícil. Jaque, olha só, anotar tudo. Anotar tudo. Tem gente que diz: nossa, você é neurótica. Não, não sou neurótica. Se você fizer isso, você vai descobrir que começa a sobrar dinheiro. Porque é isso que você falou. Quando você estabelece padrões na tua vida, né, você vai saber que se você vai sempre no supermercado toda semana, gasta em torno de R$200, que seja. Então você consegue estabelecer que você precisa de R$800 para supermercado. Vamos dizer que tem lá alguma coisinha extra. Tá, 900 pila vai para supermercado. Aí aconteceu alguma coisa que tu precisou comprar uma coisa fora? Sim. Então, mas eu já sei que eu gasto todo mês em torno de R$300 saindo para jantar toda sexta com meu marido. Bom, então talvez neste mês, uma sexta, a gente vai abortar a janta para poder cobrir aquela diferencinha do supermercado. Ou se eu não abortar a janta, eu posso jantar em casa e sair só para tomar aquele chopinho. Sai muito mais barato. Então são dicas, né? São adaptações. Mas tu só consegue fazer isso se você souber quanto você gasta. Então, antes de nós entrarmos nessa questão, deixa eu te dizer que tem a Josiane Lemos dando boa noite. Boa noite, mulherada, diz ela. Boa noite, Josi. Então, boa noite, boa noite. Que bom que vocês estão conosco. A Kátia Menezes, dela Nora, que é massoterapeuta maravilhosa. Ela está dizendo assim, a Yara é maravilhosa, ela super recomenda. Realmente, você tem razão, a Yara conhece muito, ela sabe muito a respeito de economia, de controle, de negócio, de administração. Então, nada melhor do que ouvir essas dicas simples
que parecem uma bobagem, que a gente ouve no dia a dia, ouve a mãe falando sobre isso, vai no mercado, economiza, compra fruta fresquinha, olha a fruta da estação, né? E a gente acaba passando batido, né, Yara? Mas isso aí são as receitas. Kátia, bom te ver, bom que tu tá aí com a gente, estou bem feliz. E é isso aí mesmo, Kátia, Jaque, esses internautas maravilhosos. Como eu estava falando antes, esses dias eu li uma frase que dizia: saber ganhar dinheiro é fácil, o que a gente não sabe é gastar o dinheiro. Tá? Porque se a gente quer ganhar dinheiro, a gente improvisa, a gente dá um jeito, a gente faz cursinho, aprende aqui, aprende ali, vai fazer uma coisa ou outra e vai se virar e vai ganhar. Mas a gente tem que saber gastar dinheiro também. Porque senão, se a gente não souber encaixar essas duas continhas, tem que anotar despesas e receitas. E tem que fazer fechar. Porque quando faltou um mês, faltou 2, faltou 3, no terceiro você estará com problema. E estará com problema no casamento, vai estar nervosa para estar com seus filhos. E os filhos? Então, meu Deus, como é que você lida com seus filhos? Com aqueles filhos assim que a gente ama tanto e quer dar o melhor para eles e que muitas vezes eles acabam querendo coisas que nem sempre a gente pode dar ou seria ideal estar dando naquele momento. Como você tem feito isso? Ou melhor, Yara, o que é mais adequado? Qual que é a sua opinião como mãe também, não só como administradora e na visão de negócio? Qual que é a sua opinião? Como lidar com as nossas crianças em relação a essa consciência da economia e também no dia a dia, que são aquelas berras de mercado, né? Eles querem determinados brinquedos e a gente acaba cedendo e aí comprometendo o nosso orçamento. Olha, Jaque, o que deu muito certo na minha casa, e eu recomendo, não só porque deu certo na minha casa, mas porque eu vi que é uma fórmula que dá certo, é falar abertamente, livremente sobre dinheiro em casa. Falem sobre dinheiro igual vocês falam sobre o programa da TV, igual a gente fala sobre qualquer outro assunto. Porque isso daí não se torna um tabu, uma coisa difícil para ela pensar. E aí quando ela for para a vida dela, adulta, pronto, ela já está entendendo a dinâmica do dinheiro porque ela falou sobre isso com tranquilidade a vida toda. Diga para o seu filho: agora não dá, não temos dinheiro para isso neste momento, quando eu receber, a gente conversa sobre isso aí. Porque a mamãe recebe no todo dia tal. Todo dia 10. Então, normalmente, meu filho me dizia: mãe, tá perto do dia 10, você vai receber? Porque daí ele queria me pedir alguma coisa. Mas assim, ele foi se acostumando que não tem dinheiro sobrando o tempo todo, que o dinheiro não dá em árvore, né? Como dizem nossos pais. Popularmente a gente fala isso. A gente diz não dá em árvore, e é verdade. Mas se a gente falar disso com tranquilidade para eles, eles entendem. A criança entende. Claro que testa nossos limites. Mas se a gente deixar claro, sem mimimi, sabe? Sem, ai, filhinha, a mamãe não pode agora. Não, não temos dinheiro agora. Ele entende e ele se sente parte desse processo. E hoje a gente tem várias formas de educar financeiramente as nossas crianças, brincando a respeito disso. Numa brincadeira, ele pode estar entendendo o processo da economia. O que você acha? Eu fazia isso alguns anos atrás e uma das coisas que eu fazia também era, na hora de somar as contas, luz, água, telefone, internet, eu pedia o auxílio para que ele fizesse isso junto comigo. Perfeito. Vamos somar aqui para ver quanto a gente vai pagar de conta esse mês. Sabe uma outra dica? Às vezes os pais não querem envolver os filhos nas despesas da casa, assim. Mas uma viagem. Você pode planejar uma viagem com o teu filho, mesmo que seja, vamos para a Disney, ótimo. Beleza, então, olha só, meu filho, a gente pode fazer este programa, que vai custar tanto, ou estes dois com o mesmo valor desse programa, o que tu acha? Fazemos esses dois ou esse? Tem que entender. E aí, se a gente ficar neste hotel, ou se a gente for para este restaurante, e aí você vai envolvendo ele na viagem. Por quê? Viagem é uma coisa que a criança está afim, está super ligada, marcante, está né? marcante. Envolve ela no planejamento da viagem. Vai falando dessas coisas, dos momentos financeiros da viagem, e decide com ela se vamos fazer 2 programas ou 1, com o mesmo valor. E ela vai tendo noção de economia, de dinheiro, né? De que ela pode ter mais fazendo isso ou aquilo.
Outra forma fácil é o tal do banco imobiliário. Gente, quer jogo mais antigo, mas eles vêm modernizando esse jogo a cada ano, sabe Sim. por quê? Porque é uma forma fantástica de falar de economia, né? Porque você não vai fazer essa rodada porque você gastou todo o seu dinheiro. E aí a criança se dá conta. Meu Deus, é verdade, eu não vou poder pular de casinha porque eu gastei. eu gastei. Olha só, para você que está entrando na nossa transmissão, nesse de Papo com a Jaque, nós estamos aqui com a Yara, que é administradora, e a gente está falando sobre economia doméstica e como lidar com isso no dia a dia para ter uma melhor qualidade de vida, para ter um melhor relacionamento, para poder entender melhor de que forma a gente pode poupar e realizar outros projetos, outros sonhos. Então fique conosco. Eu quero dar uma boa noite para a Anne Luísa, que está conosco também, botou um coraçãozinho. Muito obrigada pela sua audiência. É muito importante. A gente sabe que é um assunto delicado, nem sempre a gente vai expor a nossa opinião a respeito ou fazer um comentário como está a minha situação lá, mas o mais importante desse bate-papo aqui com a Yara é que você possa receber alguma dica, alguma informação e quem sabe, a partir de amanhã, pensar numa planilha, numa forma diferente, ou de ter uma consciência a respeito de quanto você está ganhando. Minha pergunta é, você sabe realmente quanto você ganha? Qual é o seu salário? Muitas vezes, muitas pessoas, isso é estatístico, quem demonstra isso são pesquisas, né, apontamentos pelo SPC Brasil, 41% das pessoas ainda não têm uma consciência da economia doméstica e muitas vezes não sabem quanto elas recebem, ou não têm uma consciência exata do seu salário, né? E aí, por causa dessa questão, muitas vezes não conseguem se projetar ou se planejar. Jaque, isso que você falou é verdade, essa pesquisa está corretíssima. Eu tenho dado nos meus cursos, palestras, enfim. O que eu vejo? O pessoal realmente não sabe quanto ganha, principalmente os profissionais autônomos que ganham cabeleireiro, manicure, né? Se não tem um salão oficializado que tem, faz em casa. Tá, mas quanto é que tu ganha, guria? Mas eu não sei. Gente, como não sei? Se eu não sei quanto eu ganho, como é que eu vou saber se dá certo a conta, se vai fechar a conta, ganhos e gastos, né? Então, para saber quanto eu posso gastar, eu primeiro preciso saber quanto eu ganho. Então, gente, se você ganha dinheiro assim, e aí vem os facilitadores. Quem tem um celular na mão, não tem ainda a ferramenta porque não quer, tá preguiçoso, tá? Eita, vamos levar xixi aqui da nossa administradora. Mas na verdade não é xixi não, é apenas uma dica de algo bem possível que está na palma da sua mão. Exatamente. Gente, a gente tem o celular na mão, nossos filhos têm celular na mão e a gente sabe brincar com isso muito bem, né? Existem vários aplicativos, vários. Tem o Guia Bolso, tem o Mobius, tem vários. Eu gosto do Mobius, não estou fazendo propaganda para ele, não estou ganhando nada com isso, gente. Mas ele é fácil, ele é prático, ele é autoexplicativo, não tem segredo, Jaque. Você vai lá e registra despesas e ganhos. Então, quem ganha assim, todos os dias um pouquinho, vai lá e cada vez que ganha, aplica lá, tem um maisinho, um ícone verdinho, onde você vai colocar todas as suas receitas. Ganhei 25 pila. Receita, vamos falar de uma forma simples, é o que entra. Entrou. Hoje eu fiz, vamos dizer assim, uma venda de R$200. Bom, eu tenho na minha mão R$200. Entrou, por mais que ele tenha lá os impostos, etc, 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 mas está aqui na minha mão R$200. R$200. Entrou. Eu vou lançar lá aquela entrada, 200 pila. Ok, daí eu saí... 200 pila, porque tem gente de outros estados nos assistindo. Ó, 200 pila, gente, é o que nós falamos pro nosso din-din aqui em Bento Gonçalves. 200 pila, reais, 10 pila, um cafezinho custa 5 pila. Olha só, você falou no cafezinho. Muita gente não anota os seus lanchinhos da tarde. E às vezes tem pessoas que gastam, gente, R$20 por dia. São R$600 no final de um mês, mais ou menos, tá? Fazendo aí uma conta de padeiro. R$600 no final do mês é dinheiro. É bastante dinheiro. Quanto você trabalha para ganhar R$600? Então, tendo o aplicativo na mão, você vai lá e coloca R$10 hoje, R$15 amanhã. Cafezinho, lanche com filho, lanche com marido, 15, 20, 10. E aí no final do mês você vai saber. E o dinheiro, ele mais ou menos tem um comportamento igual na nossa vida.
tá? Como tudo na nossa vida, o dinheiro também se repete. Então, se eu todos os meses for anotando, em 6 meses eu vou ter uma previsão de quanto eu gasto no supermercado, de quanto eu gasto de lanchinho por mês, de quanto eu gasto, nós mulheres lindas, empoderadas, com cabeleireiro, com manicure, com Mary Kay, com outros boticários e naturas, e, enfim, essas coisas embelezadoras maravilhosas, marcas que têm milhões muito legais no mercado. Então, eu vou poder saber, ao longo de 6 meses, anotando exatamente quanto eu ganho e quanto eu gasto. E eu começo a poder fazer previsões. Eu preciso falar de dinheiro, anotar dinheiro, ouvir sobre dinheiro. E tem muito aplicativo, programas no YouTube sobre dinheiro. Tem a Natália Arcuri, que fala fantasticamente de uma linguagem bem fácil, bem popular sobre dinheiro. E ela dá muitas dicas, aonde investir, como investir, o que não fazer, o que fazer, enfim. E toda semana ela está lá dando seu recado. Tu não precisa assistir toda semana, mas assiste de vez em quando, para aquela a nomenclatura, a linguagem do dinheiro ficar mais leve no teu ouvido. Então, o ideal, Yara, na sua opinião, como administradora e dentro do conhecimento que você tem, para a gente começar a ter um entendimento, é pelo menos fazer um planejamento de anotação, de controle de 6 meses. Para a gente poder enxergar Inicia com isso. Resultado ou prospectar de uma outra forma os próximos 6 meses. Então, minha gente, os primeiros 6 meses do ano já se foram. Nós já estamos no segundo semestre. O que você vai fazer a partir de amanhã, né? Olha a dica, baixa o aplicativo aí. Quem sabe você não consiga de uma forma mais fácil estar anotando quanto você recebeu, quanto são as suas despesas no dia a dia. Parece tosco estar falando isso, mas a gente tem que falar de economia. Principalmente da economia doméstica, porque muitas vezes o que pode movimentar ou dar um salto na nossa vida, fazer com que a gente conquiste outros projetos, são esses detalhes simples e que a gente está deixando passar batido. Então, se você está curtindo o nosso bate-papo, esse assunto, falando sobre dinheiro, que a Yara já me corrigiu, ela disse que tem que gostar da ideia de dinheiro, a gente não tem que ficar com medo dele, para que ele possa fazer parte da nossa vida e encher os nossos bolsos e, quem sabe, realizar aqueles sonhos maiores. Exatamente, Jaque, é isso aí. Quando a gente pensa no dinheiro para sonho, para realizar sonho, a gente realiza sonho. Porque tudo que a gente quer, a gente consegue, né? Quando a gente quer de verdade. Então, é isso. Dá nome para o seu sonho, dá uma data para o seu sonho e vai atrás dele. Mas para isso você tem que saber quanto você ganha, quanto você gasta e quanto você pode guardar. E guarde. Tudo anotadinho. Eu quero mandar um beijo para a Suelen Vaz. Vaz, Sueli Vaz, eu sempre falo Vaz. Ela sabe que ela tá no meu coração. Por quê? Porque é ela que cuida desse meu cabelo, que me deixa linda, maravilhosa para vir conversar com vocês e receber os meus convidados. Suelen, boa noite, um beijo, obrigada pela sua audiência. Como é que tá o seu controle lá no salão? Você está controlando as suas despesas? Está anotando quanto você ganha, quanto você está gastando? Conta para mim aí. Ou já ficou rica, tá tudo resolvido? Não, eu acho que não, né? Todos os dias a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Então, um beijinho, Suelen. Obrigada por cuidar do meu cabelo sempre com tanto carinho. E fica a dica aí pra mulherada que quer um cabelo bonito, bem escovado, bem hidratado. Salão da Suelen aqui no centro de Bento Gonçalves, bem fácil de encontrar. Um beijinho pra ela. A Daicir Bertolini dá boa noite pra nós. Boa noite. Então, boa noite. Um beijo, obrigada pela audiência. Realmente falar de dinheiro é uma coisa chata, mas é importante. E nós temos que falar com as nossas crianças no nosso dia a dia, compartilhar com os nossos colegas, porque às vezes o que está funcionando lá na casa da nossa amiga pode ser uma dica que eu possa estar adotando. Realmente, assim, ficar atento às promoções. Tudo isso é importante, Nayara. Olha só, eu brinco que eu escrevi, acho que numa coluna sobre a síndrome do tio Patinhas, né? Que eu acho que tem coisas do avarento, daquela pessoa mais puzuca, né, como a gente diz aqui, que vale a pena a gente aprender. Uma delas é pechinchar. Por que não pechinchar? Se eu tenho dinheiro à vista, se eu estou com dinheiro na mão, por que não pechinchar? Valorizar. Não, o pechincha é valorizar o meu próprio dinheiro, né? Exatamente, é honrar o meu dinheiro, né? Porque não foi fácil ganhar. Então, eu também não posso abrir mão dele assim tão fácil. Então, o avarento faz isso muito bem e a gente pode aproveitar essa dica e usar no nosso dia a dia também.
Outra coisa que ele faz é pesquisar, pesquisa onde está mais barato. Não tenha vergonha de fazer pesquisa, de fazer orçamento. E hoje, gente, a gente tem um orçamento e a pesquisa na nossa mão, num botãozinho, num clique, a gente está pesquisando no mundo, né? No nosso mercado interno e externo. Então, eu sempre digo, compre no mercado interno, porque aí a gente gera emprego, gera imposto para a nossa cidade e engrandecimento para nós. Eu sou um pouco bairrista nesse ponto, já que eu gosto de trazer dinheiro para a nossa comunidade, né? Quando as pessoas perguntam da onde a gente fala com orgulho que nós somos de Bento Gonçalves. Então, a gente quer que a economia gire aqui na nossa cidade. Gire na nossa cidade, então vamos comprar na nossa cidade. Mas não quer dizer que você não possa pesquisar para poder barganhar um pouquinho, para conversar sobre isso melhor com a tua atendente, né? Então, eu acho que tudo é válido, tá? Claro, com limites, né? Com respeito sem também. Extrapolar. Né? Não vamos desrespeitar o produto da outra pessoa de jeito nenhum, nem desvalorizar. Mas eu acho que dá para ter uma negociação. Negociar é a palavra de ordem na minha vida, tá? Eu negocio tudo. E funciona, gente, sabe? Um pouquinho que tu ganha aqui, um pouquinho que tu ganha ali. Se tu vai guardando no porquinho, no final é o que te ajuda a realizar os sonhos, sabe? Eu acho super válido. Muito bem, muito bem. Você sabia que a economia doméstica é um dos segredos dos maiores investidores? Quando eu li isso, eu fiquei pensando e fiquei refletindo. Realmente, esses grandes empresários, eles devem ter um princípio, eles começaram de alguma forma. Então, isso me deu um start, vamos dizer assim. Se esses grandes empresários são os caras assim, os fenômenos, eles devem ter começado de coisas muito simples. Com certeza. Provavelmente passo a passo. Eles se deram conta nas coisas do dia a dia e depois levaram toda essa gestão para o seu grande empreendimento, para suas grandes empresas. E aí, você que está aí achando que tudo é fácil, não é fácil não, mas também não é tão difícil. Basta você usar um aplicativo, anotar na agendinha, tudo é válido, né? Tudo é válido, desde que você tenha consciência dos teus gastos e das tuas entradas. Mesmo que muitas pessoas considerem impossível economizar, mudanças simples no estilo de vida podem fazer toda a diferença. É isso aí. Eu sempre falo, o hábito de comer fora é legal, mas ele é caro, né? Então, por que não? Por exemplo, se eu como fora, por que não 2 vezes por semana levar uma marmita de casa? Hoje em dia tá até chique a marmita, né? Nossa, com certeza. E hoje em dia tem receitas na internet, estamos falando com internautas, né? Gente, tem receita na internet para tudo. E para fazer comidas rápidas, fáceis, gostosas e baratas e levar aquela marmita e ainda ser fit, né? Porque daí você consegue fazer uma comida com um óleo que não foi reaproveitado, com coisas mais naturais, mais frescas. E aí você vai comer melhor, se alimentar melhor, gastar menos e cuidar do corpo. E entrando nesse aspecto, também buscando um pouquinho de conhecimento para poder estar falando com você, eu li algo fantástico que resgata um pouco da situação de infância de muitas pessoas, principalmente da nossa idade, que tiveram essa experiência, onde a mamãe plantava os legumes na horta. Então, se você tem a oportunidade, tem um espacinho, tem uma condição de plantar o seu próprio legume, o seu próprio alimento, já é uma economia também. Com certeza, Jaque. Eu mesma tenho essa oportunidade, eu moro no centro da cidade, mas tem um espaço que tem uma horta lá. E meu marido cuida, e a gente consegue colher o alface, o espinafre, algumas frutas ali na horta. Gente, isso a gente tem que ter gratidão. E é a mudança do estilo de vida. Sim, dos hábitos, né? Dos hábitos, sim. Então a gente tem que ter essa consciência e querer. Vivemos num dia a dia louco, de muita correria, a gente não tem muito tempo. Como é que eu vou ficar plantando um legume lá na minha horta? Eu tenho certeza que você está pensando isso. Mas é aquela história de mudar o estilo de vida, de se adaptar a, de repente, novos conceitos e se dar conta que, através disso, a gente consegue fazer uma economia, né? E fazer ainda um bem para a nossa vida e melhorar a nossa qualidade de vida. Sim, Jaque, eu costumo dizer, aprendi com uma pessoa e eu repasso essa dica, chega de mimimi. Chega de mimimi. Não tem como fazer as coisas sem uma mudança de atitude. Não tem como mudar e fazer melhor
e virar o jogo sem mudança de atitude. E tudo que eu acredito, eu crio. Então, se eu acredito que eu posso mudar a minha situação hoje, quem está com uma dificuldade financeira, muda todos os dias um pouquinho, Jaque, sabe? Eu tô com aquele cartão de crédito que eu não tô dando a volta, eu tô com a conta negativa que eu não sei o que fazer. Então, começa a anotar tudo e descobre, naquele que a gente falou, sabe, gastou um pouquinho no super, onde que eu posso economizar? Reduzir. Né? Reduzir. Então, eu vou comer com marmita, eu vou, ao invés de jantar fora, eu vou só tomar um shopping e como em casa. Começa a fazer esses pequenos movimentos, guardar esse dinheirinho. Por exemplo, gente, Bento Gonçalves tem lugares lindos, maravilhosos. E quem sabe a gente fazer um piquenique ao invés de gastar, né? Vamos ter existem possibilidades gratuitas na cidade. Temos parques lindos na cidade. Vamos pegar uma toalha, aquela xadrez, e vamos levar ovo cozido, que está na moda, né? Tá na moda, ovo cozido, é fit, é barato, é fácil, né? Leva o sanduíche, leva o ovo cozido, senta ali e faz um momento maravilhoso com seus filhos, e bem baratinho. E essas economias usa para cobrir aquela conta que está negativa. Então, sabe, faz um esforço aí, uns 3, 4 meses, com essas pequenas economias, cobre toda a tua conta negativa, vai dormir tranquilo e depois repensa o teu dia a dia. E quando tu aprendeu a fazer isso, Jaque, aprendeu a anotar aqueles 6 meses, você nunca mais vai parar. Porque você vai descobrir que você pode dormir mais tranquilo. E vai ter um dinheirinho mais guardado para realizar um sonho. Só que, Yara, o que eu penso que às vezes nos impede e acaba refletindo nessa nossa mudança mesmo de comportamento para ter essa consciência da economia, vamos usar o termo de economia doméstica ou economia familiar ou economia pessoal, muitas vezes é a forma como a gente, as coisas são impostas pela sociedade, os padrões. Eu preciso me enquadrar em determinado padrão de comportamento, de status, né? Eu preciso estar jantando em determinado lugar pelo menos uma vez por semana para ser reconhecido. Então, às vezes, a gente tem que também se dar conta de que esses padrões que são impostos pela sociedade e que fazem parte do nosso dia a dia, até de forma inconsciente, eles têm que ser bloqueados. A primeira atitude é se dar conta também disso, para você conseguir mudar hábitos pequenos do dia a dia. Exatamente, Jaque. Como eu falo, por exemplo, o casal que casa, né? Ele tem que saber que agora que ele tem uma casa, ele não vai conseguir sair para jantar todos os finais de semana e viajar a cada 3 meses. Quer dizer, que sair ele possa, tomara que sim, mas se... Antes ele estava na casa da mãe, os dois na casa do pai, com tudo pago, e aí de repente ele vai precisar o quê? Guardar um pouquinho para conseguir fazer o dia a dia dele novo. Então ele tem que saber que sim, vai ter que ficar sem sair todos os fins de semana, ou talvez sem viajar no início do casamento a cada 3 meses. E isso não é a morte, tá, gente? Eu fiz isso, estou aqui inteiraça e muito feliz, né? O começo às vezes é um sacrifício, ou algum momento, né, já que eu não consigo estar na balada, mas tudo bem, gente, tem tantas outras coisas boas para fazer, né? Livros para ler, tem tanta coisa boa e eu vou saber aparecer pelo que eu sou, não pelo que a sociedade me diz que eu tenho que ser. É isso aí, é isso aí. Quero dar boa noite para Tatiana Flâmia, que disse diva para nós. Tati, um beijo, querida. Obrigada por estar conosco. A dona Zabelita colocou assim, opa, é o meu caso. Viu, mamãe? Dona Zabelita, minha mamãe, temos que fazer economia todos os dias. A gente sabe que não é fácil, isso aí. Mas eu, graças a Deus, por mais que às vezes hoje eu não tenho muita consciência, eu sou de uma família que fez muita economia sempre e foi conquistando aos poucos todos os méritos. Então, um beijo, mãe, obrigada por estar conosco. A Márcia Menin dá um oizinho para nós. Oi, Márcia, tudo bem? Boa noite, obrigada pela sua audiência. E eu quero saber de vocês assim, ó, como é que tá o sinal de internet? A transmissão tá boa? Vocês estão nos acompanhando direitinho? Oscilou? Porque se o sinal de internet estiver bom, então a gente vai sugerir quem está mantendo esse nosso sinal em dia? Via Sul, que é nosso patrocinador e que garante esse sinal para que a gente possa fazer esse programa e levar esse bate-papo aí para o pessoal através do Notícias de Bento, através do YouTube, também a galera que está aqui no Instagram, gente.
Um beijinho para todos vocês. E a Yara Cristina, ela é expert. Ela fala numa linguagem simples, que a gente pode entender. Isso é muito legal, né, Yara? Nós poderíamos estar falando de forma técnica, mas esse não é o objetivo. O objetivo é que você sinta que nós somos igualzinho a você que está aí do outro lado nos acompanhando e vivemos os mesmos problemas, mas que esses problemas podem ter soluções com dicas simples, coisas práticas, cuidando lá da sua relação com o namorado desde o início, cuidando daqueles detalhes com o filho, anotando as coisas, buscando a tecnologia através dos aplicativos. Isso aí. Yara, eu vou pedir para te fazer uma consideração, a gente já está se encaminhando, você viu como o bate-papo vai rapidinho? Não acredito, É acabou muito rápido. Eu tinha tanto ainda para falar. Então, o que mais? Vamos fazer aquela consideração final, assim, porque economia, nós temos que ter consciência, sim, porque a gente pode mudar o mundo, mudar a sociedade. Nós falamos de nós, do nosso meio, da nossa casa, mas se o nosso país todo enxergasse a economia de forma pontual, em coisas às vezes até pequenas, muita coisa poderia ser diferente. O que você acha? Concorda com a minha colocação? Eu concordo, Jaque. Eu acredito que se eu tenho que deixar uma consideração final é para as escolas que coloquem, introduzam a educação financeira na escola para os jovens, né, para as crianças desde cedo. Papais e mamães falem de dinheiro livremente com seus filhos. É só mais um momento da vida, não precisa ser um tabu, tá? Planeje, anote, planeje e tenha sonhos. Porque quem tem sonhos, planeja para realizar os seus sonhos e ser feliz. Então, tem uma coisa que o Avarento, né? Eu falei antes do Avarento, eu vou ter que falar esse pedacinho, que o Avarento sempre diz assim, ele nunca diz fique com o troco, né? Porque cada centavo é um tostãozinho a mais. Ele nunca coloca a mão no bolso em vão, só quando realmente é necessário. Ele faz a pergunta mágica, empoderada de eu preciso mesmo disso? E também ele vai às compras ao domingo. E alimentado. E alimentado. E alimentado. Porque aí ele corre menos risco de gastos. Essa é uma brincadeira, mas, gente, consciência. Consumo consciente, eu acho que esse é o grande lance, até na água, na luz, em tudo, enfim. Esse é o conselho que eu deixo. Consumo consciente. Olha só, o que significa a economia doméstica? A economia doméstica é a área do conhecimento que engloba conceitos de administração, educação, nutrição e serviço social. Iniciou no século XIX, na Europa, com finalidade de mostrar às pessoas que todos os recursos são finitos, infinitos. No Brasil, já só na década de 30, onde surgiu então as primeiras aplicações e, pelo visto, ainda até hoje, a grande maioria não tem o hábito de poupar. Por isso que nós entramos nessa conversa. O objetivo da economia doméstica é transformar a atividade de poupar em um hábito, evitando assim o desperdício e incentivando um consumo sustentável. Então, aquilo que a gente falou até então, de começar pelas pequenas coisas, realmente, economia doméstica deve ser algo que a partir de amanhã, ou quem sabe depois de amanhã, faça parte da sua vida. Se esse bate-papo foi construtivo para você, a gente vai ficar muito, muito feliz. Esse realmente é o objetivo do De Papo com a Jaque. E olha só o que eu tenho aqui maravilhoso. Ai, coisa linda. Deixa eu te falar, porque assim, um dos nossos apoiadores é o pessoal da TUI, aqui ó, da Império Flores, que fizeram essa peça maravilhosa para deixar o nosso ambiente aqui bem lindo hoje. Lindo. E quando eu falei para eles que eu ia ter uma convidada especial, eles me falaram assim, ela não pode sair de lá sem flores. E eles personalizaram essa coisa maravilhosa. Gente, olha isso. Então, eu faço questão de entregar para ti, em nome dos meninos da Império Flores do Shopping Bento. E eles têm também na Júlia de Castilhos. Gente, esses garotos são especiais, eles personalizam os buquês. Se eu tivesse dito para eles que você gostava de lilás, eles não teriam acertado tanto. Eu amo lilás. Ficou maravilhoso, então fica a dica também para quem quer surpreender alguém. Faça economia, use o NB 2020, que é o clube de descontos, e os meninos então oferecem esse desconto para quem é associado. Se você for lá na Império Flores, ó, utilize o NB 2020, que você garante ó, 20% de desconto em peças maravilhosas. Eles fazem arranjos, fazem coroas e o atendimento deles é 24 horas.
Então você merece. Eu tô encantada. Obrigada pelo seu depoimento, por Imagina. dividir conosco o seu conhecimento. E se você gostou e quer saber mais, a Yara também tem as redes sociais. Podemos deixar suas redes sociais para quem quiser acompanhar você ou buscar alguma dica, alguma orientação? Claro que sim, Jaque. Então, eu tô em todas as redes, né? Eu só preciso me lembrar porque eu mesma não acesso. Mas é yara.cristina no Instagram. no Instagram. Mas bota Yara Cristina, você vai me encontrar. No Facebook também, Yara Cristina Bussolotto é meu sobrenome. Então, Yara Cristina Bussolotto, você vai me encontrar com certeza. E no Twitter é @ICPG. Muito legal! Então, a gente agradece e semana que vem tem mais. E a gente agradece também a todos os nossos apoiadores, a Aurora, que tem espumantes e vinhos maravilhosos, os meninos da Império Flores, que foram de uma delicadeza só, a gente fica muito feliz. Império Flores. Maravilhosos. O pessoal da Via Sul e também eu quero agradecer ao Marcelo, que está transmitindo, fazendo essas imagens aqui, para a gente chegar até você com qualidade. Gente, boa noite. Semana que vem tem mais de Papo com a Jaque e também você vai acompanhar sempre os programas Bento Top com o nosso jornalista Marcelo. A gente agradece e voltamos na próxima semana. Um beijinho, ótimo jogo para quem está assistindo o jogo do Grêmio. Opa. Sou gremista, vou torcer pro Grêmio, gente. Beijão, até mais. Tchau, gente, boa noite. Foi um prazer, Jaque. Prazer é meu, obrigada.